A graça e a paz do Senhor Jesus aos amados. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de tuas asas te confiarás. E a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem de todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em um retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Falo-ei com largura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Li o Salmo de número 91, que possui 16 versículos. Amigos, é um erro grave ter a palavra de Deus como um amuleto, um talismã, cheios de poderes mágicos. Isso é desrespeitar, é tentar diminuir a Bíblia, como muitos céticos fazem. O Salmo 91 é o salmo de longe mais erroneamente interpretado, especialmente por pessoas que não estudam a Bíblia Sagrada. Este salmo fica na entrada de algumas casas, em cima da mesa, na cabeceira da cama, até em cima da televisão, para proteção contra o olho gordo, contra os espíritos malignos, contra o infortúnio, contra o azar, contra a maldição e encantamento. Quem olha para este salmo com essa perspectiva não alcança as suas promessas e, pior, comete blasfêmia ao sacrossanto e maravilhoso Deus. Uma simples leitura de forma mecânica do Salmo 91 não será suficiente para a restauração da vida, para estabelecer também o relacionamento duradouro com Deus, para entrar na intimidade com Deus e receber
múltiplas bênçãos contidas na palavra de Deus, você precisa se aprofundar nos ensinos de toda a Bíblia, lendo-a diariamente. Sem dúvidas, depois do Salmo de número 23, este é o segundo mais lido, estimado e divulgado pelas suas múltiplas promessas de livramento. Para quem faz uma leitura simples do Salmo, parece que o crente que teme a Deus viverá neste mundo sem doença, nunca vai ser roubado, não vai perder o emprego, não vai sofrer quedas e o diabo nunca vai tocar nele, ou seja, o diabo vai ficar a quilômetros de distância dele. Infelizmente, essa é a cultura das pessoas que não estudam a Bíblia e dos que se autodenominam pastores sem qualquer preparo teológico e conduz as pessoas ao erro. Este salmo, querido, não possui o nome do seu autor como a maioria dos outros salmos. Entretanto, não temos qualquer dúvida de que este salmo foi produzido por uma pessoa que possuía estreita comunhão com Deus e nos legou ensinos extraordinários. O salmo alterna entre promessa de livramento e a razão pelo qual Deus livra as pessoas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Versos de 1 ao 2. Aqui traz a identificação daquela pessoa que Deus haverá de proteger, ou seja, aquele que procura abrigo, socorro na pessoa certa. Ao Deus Altíssimo e não a ídolos, deuses criados por mãos humanas. Para a pessoa que procura o esconderijo verdadeiro, que é o Deus onipotente, onisciente, onipresente, todas as promessas extraordinárias descritas nos versos 3 e 9 são para ele. Observe aqui a leitura. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas te confiarás, e a sua verdade será o seu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Até aqui podemos perceber que aquele que faz de Deus o seu refúgio, que faz do Altíssimo a sua morada, se abriga em Deus, ele de fato está livre de todas estas calamidades, das guerras, das pestes, da morte, do infortúnio, até que chega o momento de Deus em suas vidas. Diz assim esses versos: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Versos 10 a 11. Bem, fica claro que
precisa temer a Deus. Só assim Deus enviará o seu anjo para protegê-lo. Pessoa que não possui compromisso com Deus, ou seja, vira as costas para Ele, como poderá querer o auxílio, o socorro de Deus? Em 2 Crônicas, capítulo 15, Deus envia o profeta Azarias ao encontro do rei Asa de Israel com esta mensagem: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estás com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele vos deixará. Versículo 2. Deus não tem compromisso com o descompromissado, portanto. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Versos 12 e 14. Outra razão do livramento é porque a mim se apegou com amor. Conhece o meu nome. Ele me invoca, diz Deus. Você observou isso? Então conte com a ajuda divina, mas procure somente ao Senhor. E os dois últimos versículos do Salmo 91 traz esta mensagem: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e dela o retirarei e o glorificá-lo-ei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Versos 15 até o 16. Percebemos a quem o salmo é endereçado. Aqui ele tem resposta de orações, de presença de Deus em meio à angústia, de longevidade, ou seja, viver muitos anos, e de salvação. Aqui, no contexto, esta salvação significa livramento, e não está falando da salvação espiritual. Portanto, deixar este salmo aberto não vai surtir qualquer efeito. O que vai acontecer é que as folhas da Bíblia ficarão sujas, cheias de poeira e até com dejetos de insetos. Não vai proteger você e a sua casa. Pessoas que desrespeitam a palavra de Deus serão punidos com maior rigor. Deixar a Bíblia aberta para sujar com o tempo. E pior, tem viciados que usam folhas da Bíblia para fazer cigarros de fumo e também de maconha. Minha mãe, que foi uma temente e abençoada serva de Jesus Cristo, era enfermeira do governo do estado de Goiás, e ela trazia novos testamentos que os gideões internacionais entregavam no hospital para médicos, enfermeiras e também os internos ali naquele hospital. Zelosa com as coisas de Deus, minha mãe advertiu muito desses pacientes que pegavam o Novo Testamento, rasgavam as suas folhas e enrolavam ali e fumavam, literalmente. Isto fazia minha mãe entrar quase em choque ali.
e eu recebia de minha mãe esses Novos Testamentos e, ao distribuir, eu avisava logo: olha, esse Novo Testamento está faltando algumas folhas por esta razão, mas não deixei aqueles Novos Testamentos apenas guardados. Pastores inescrupulosos que explanam erroneamente os ensinos da palavra de Deus, mormente do Salmo 91, cometem verdadeira blasfêmia e assinte à palavra de Deus. Um triste exemplo: um pastor falou que uma igreja rasgou muitas folhas da Bíblia, especialmente no Salmo 91, ferveu estas folhas em água, fez um chá e vendeu para os membros daquela igreja, para, ao beberem, ficarem completamente protegidos do diabo e conseguirem prosperidade. Terrível isso, não é mesmo, amigos? Quando lemos a história de Jó, dos mártires de Hebreus capítulo 11, a história dos discípulos, apóstolos de Cristo, que tiveram seus bens confiscados, foram jogados nas arenas, queimados vivos, mortos de forma covarde. Muitos não tiveram longevidade de vida, como promete o Salmo 91. Morreram jovens, como João Batista, que deveria ter 32 anos de idade quando foi decapitado. Jesus, com 33 anos e meio, foi morto, crucificado. Como ficou as promessas deste salmo para estas pessoas tão boas, tão fiéis, tementes a Deus, pessoas totalmente comprometidas com o reino de Deus. Quantos pastores que morreram tragicamente, novos até, de acidentes de trânsito, outros foram assassinados. Meu sobrinho Aquiles, filho do pastor João Leão, morreu aos 33 anos de câncer. Deixou 2 crianças. Era um instrumento vivo nas mãos de Deus. Na UTI, dias antes de sua morte, tocava o violão e cantava para os médicos e enfermeiros daquele hospital. Todos nós temos alguma história para contar de pessoas abençoadas que tiveram livramentos e outros não tiveram. O certo é que Deus nunca prometeu na Bíblia que 100% de todos os crentes vão ser ricos, vão ter muita saúde e todos vão morrer bem idosos. Apesar de estarmos na aliança com Cristo Jesus, de sermos leais, fiéis, dedicados, nem todos seremos prósperos, nem todos teremos vida longa. Pelo contrário, Jesus mostrou-nos que um caminho de labutas teríamos que passar, iríamos passar por dificuldade, aflições, como está registrado em João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Os próprios discípulos viveram na pele o que Jesus disse antes de subir ao Pai. A perseguição aos cristãos foi deflagrada a partir da morte de Estevão. Apóstolos foram açoitados, presos, e nada que levasse eles à morte. Só por enquanto houve uma tentativa de frear a pregação do Evangelho de Cristo.
Muitos seguidores de Jesus fugiram para fora de Jerusalém, indo para Antioquia, que atualmente é uma das cidades da atual Turquia. Observe o que aconteceu com os 12 apóstolos de Jesus. Todos possuíam um nome até interessante: Pedro, que significa pedra; André, homem forte, viril; João, o Senhor é misericordioso; Filipe, amigo dos cavalos; Bartolomeu, filho de Ptolomeu; Mateus, que significa presente de Deus; Tomé, gêmeo; Simão, que significa aquele que ouve a Deus. Os 4 últimos têm grupo de 2 nomes iguais, são Tiago maior e menor, que significa sustentado pelo calcanhar, e Judas Tadeu e Iscariotes, que significam abençoados. E diz os historiadores que eles morreram da seguinte forma, com exceção Judas Iscariotes, que vocês sabem que ele suicidou-se e não se salvou. Então vamos ver. Pedro morreu na cruz. Isso aconteceu no tempo do perverso imperador Nero, por volta do ano 64. Tiago foi decapitado à espada por ordem do rei Herodes Agripa por volta do ano 44 da nossa era, e este fato está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. João, irmão de Tiago, ambos considerados filhos do trovão, foi desterrado pelo imperador Domiciano para a ilha de Patmos, a fim de trabalhar nas minas. Morreu aos 100 anos de idade, sendo o único dos apóstolos que teve uma morte natural. André foi crucificado numa cruz em forma de X, que até exalar o seu último suspiro, diz a história, que continuou admoestando os seus algozes. Tiago, filho de Alfeu, foi lançado no pináculo do templo de Jerusalém e a seguir apedrejado até morrer. Mateus, o ex-coletor de imposto, pregou por 15 anos na Palestina, indo então para a Etiópia, onde foi morto à espada. Bartolomeu, alguns afirmam que ele foi amarrado num saco e lançado no mar, enquanto outros asseguram que ele foi esfolado vivo. Como que se esfolava vivo naquela época? Amarrava as mãos do condenado aí no rabo do cavalo, e o cavalo corria pela cidade e ficava ali praticamente com a sua carne exposta. Simão, cananeu, também chamado de Zelote, morreu na Pérsia. Por ordem do imperador Trajano, foi martirizado até expirar. Filipe, a respeito da sua morte, pouco sabemos. Alguns dizem que morreu na Ásia Menor, enforcado num pilar do templo em Hierápolis. Tomé, o pragmático, aquele que só acreditava vendo, morreu na Índia, onde morreu atravessado por uma lança na cidade de Coromandel. Judas Tadeu, irmão de Tiago, morreu cravado de flechas. Mateus, o cobrador de impostos e escritor de um evangelho, teria morrido também na Etiópia, na África. Há quem acredita que o seu túmulo encontra-se em Saterno, na Itália, mas não temos convicção disso. Então, vimos, queridos amigos e irmãos, que a vida dos apóstolos não foi só de facilidades
e bênçãos. E o Salmo 91 não cumpriu-se literalmente em suas vidas, porque o próprio Jesus havia advertido de que passaria por fortes lutas, perseguições, e por amor do seu nome morreriam. E quando chegou o momento de Deus na vida desses abençoados servos, pois o Senhor os queria tê-los com ele no reino celestial, aí sim, o Senhor deu permissão para os seus algozes para que os matassem, até que se cumprisse os propósitos de Deus na vida desses apóstolos. Se cumpriu literalmente na vida deles o que está escrito em Lucas 10:19. E eis-vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aqui Jesus aplicou o Salmo 91, a vitória espiritual sobre as hostes do mal. Temos a chave para a compreensão deste salmo, portanto. Jesus deu vida ao salmo e o aplicou a uma batalha contra os exércitos de Satanás, que é a nossa luta contra potestades e principados, Satanás e os seus anjos. Deus nos guardará e nos protegerá para chegarmos em segurança à vida eterna nos céus. Isso não quer dizer que não passaremos por dificuldades enquanto aqui estivermos. Lembra de uma coisa: todas as promessas do Salmo 91 são inferiores à promessa maior de Jesus de nos guardar firmes e fiéis. Suas ovelhas ouvem a sua voz e ninguém as arrebata de suas mãos. Sua maior riqueza, se você já possui Cristo em sua vida, se você anda de forma que lhe agrada, pode ter convicção que o seu nome está no livro da vida. Aleluia! As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai. Aleluia! A promessa de eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia! João 10, 27 e 28. Amém, amém. Vamos falar com Deus em oração agora, amigos. Bendito e eterno Deus, a Ti a honra, a glória e o domínio, o poder para todos sempre. Somos-te grato pela proteção diária, ó Deus, pelas nossas vidas que entregamos a Cristo Jesus e aos seus cuidados. Obrigado, porque do Senhor nós temos a segurança garantida. O Senhor nos livra de todo mal, livra as nossas almas. Por isso podemos afirmar, como o salmista afirmou com convicção: este dia é o dia que fez o Senhor, regozijamo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118, 24. Aleluia! Cada dia é dia de louvor e de tributos àquele que cuida de nós nesta terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
Um abraço e Deus os abençoe grandemente. Yo